Coloque aí, por favor, livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler juntos aqui. Glória a Deus. Na nossa versão oficial aqui da igreja, que é a ARA, né? Sempre que não tiver a solicitação para uma versão específica, a nossa é a ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Glória a Deus. Vocês estão prontos aí? Quantos estão aí com a Bíblia em papel? Glória a Deus. Hashtag Bíblia na mão. Glória a Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés. Repita após mim. Depois da morte de Moisés. Amém. Servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, vamos fazer aqui, vamos gradualmente entendendo o que nós estamos lendo, vendo os detalhes. Então, Moisés, o servo do Senhor, faleceu, morreu. E o Senhor veio e falou a Josué, servo de Moisés. Temos dois servos aqui. Moisés, servo de Deus. Josué, servo de Moisés. Você já tinha parado para reparar nisso? Quantos aqui já tinham reparado nisso? Que Josué, nessa passagem aqui, é chamado de servo de Moisés. Vamos em frente? Está comigo? Moisés, meu servo, é morto. É o que o Senhor está dizendo a Josué. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, né? Do rio até o mar, toda a terra dos heteus e até ao mar, grande para o poente do sol, será vosso limite. Aleluia. Vamos seguir aqui no papel. Não, voltou. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. Olhe para o irmão do lado e diga: o Senhor está dizendo a Josué que ninguém poderia resistir a ele todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, agora pode encerrar aí a repetição. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Olha só, vamos ler este de novo. Volta ao 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Aleluia. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o 9, vamos ler todos juntos aí no 3.
Você está aí com a voz aí de trovão para lermos juntos? 1, 2, 3. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, essa passagem é tão conhecida. E o versículo 9, então, ele carrega ele anda, ele é carregado conosco onde a gente está. É ou não é? Quem não conhece esse versículo 9? Não te mandei eu ser forte e corajoso, né? Essa palavra que Deus disse a Josué é uma das principais palavras de encorajamento que nós encontramos na Bíblia. Era um momento de apreensão no meio do povo de Israel, porque Moisés havia morrido. Quem é que tirou o povo de Israel de uma escravidão que durou 430 anos? Quem? Moisés. Quem é que foi até Faraó e, segundo a ordem de Deus, disse: o rio vai se tornar em sangue, haverá rãs, haverá moscas, haverá piolhos, haverá chuva de saraiva? Quem? Moisés. Quem é que estendeu a mão, o seu cajado sobre o mar, e o mar se abriu, e o povo passou a seco no meio do mar? Quem? Moisés. Mas agora Moisés morreu. E o povo, como que você acha que estava o coração do povo? Devia estar no mínimo preocupado, como seria a partir de então. Sim ou não? Você não ficaria preocupado? Hoje a gente vê, né, quando um pastor presidente de uma igreja, de um ministério, ou um chefe de família, o pai de família falece, há uma preocupação. E agora? Como será daqui para frente? Mas Deus, ele então vem até Moisés, até Josué, perdão, e começa dizendo: Moisés morreu, mas eu serei contigo. É você que vai fazer esse povo subir e tomar posse da terra que eu jurei que daria aos seus pais, sob juramento. A Bíblia fala que Deus, não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por Ele mesmo, dizendo: eu vou dar essa terra a você, Abraão. Confirmou essa promessa a Isaac, confirmou essa promessa a Jacó. Talvez você não tenha tido a oportunidade de ler a história ali completa dessa jornada do povo pelo meio do deserto, desde da saída do Egito até a chegada da terra prometida. Porém, nós vemos que há toda uma trajetória. Talvez quem pega essa passagem de Josué primeiro e começa a ler, talvez ele possa entender que a jornada de Josué, ela começou ali naquele lugar, começou ali naquele momento, né? Abre ali a Bíblia, começa a ler em Josué, e então ele começa a pensar: Josué foi chamado ali, né, Rose? Olha, aqui começou a trajetória de Josué. Mas será que foi assim, pastora Shirley? Nós vamos ler alguns versículos e entender, até também, para entender aquilo que o Espírito Santo está querendo falar conosco. O que Ele está querendo dizer com isso? Qual é a palavra que Ele tem para nós? E eu quero que você abra sua Bíblia aí junto com a minha, junto com a mídia, em Êxodo 24, 13. Nós vamos ver alguns detalhes sobre a vida de Josué,
para entender então esse finalmente da vida dele e também entender o que o Espírito Santo está querendo falar conosco através disso. Em Êxodo 24:13, você que não está anotando, você está perdendo uma grande oportunidade. Nós da Igreja Fonte de Alívio temos esse bom costume de sempre anotar, de sempre registrar aquilo que está sendo dito. Então, sempre tenha em mãos aí, o seu caderno de anotações, a sua caneta, a sua Bíblia. Por exemplo, se eu for aqui, pegar a minha agenda aqui, eu vou ver aqui, por exemplo, que no quarto dia profético para 2025, que foi no dia 7 de janeiro, quem ministrou foi a pastora Avita Dudo, e ela ministrou sobre o tema 2 segredos para mudar sua vida em 2025. Ela ministrou na palavra de João 17:12, que Jesus prestou contas dos seus discípulos ao Pai. Se você anotar, sempre que você precisar relembrar algo que o Senhor falou com você, você vai ter à mão. Pastor, eu posso fazer isso no celular? Pode, se você fizer de uma forma organizada, e você tenha fácil acesso depois. Agora, se você escrever lá e na agenda aqui, geralmente é mais fácil o acesso, né? Mas temos também ferramentas eletrônicas. De uma forma ou de outra, faça, registre o que o Senhor está falando com você, para que depois você possa recorrer a isso e não perder nada. Vamos voltar lá então para Êxodo. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, 14, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós. Eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Nós vemos aqui em Êxodo 24, eles haviam acabado de atravessar o Mar Vermelho, estavam diante do monte Sinai, aonde o Senhor pediu para reunir o povo, que falaria com o povo, iria ali fazer uma aliança com o povo. E ali foi colocada uma demarcação sobre o monte para que ninguém ultrapassasse aquela demarcação. E Moisés subiu o monte para estar com o Senhor. E quem é que subiu com ele? Quem subiu o monte com Moisés? Josué. Josué, os historiadores, os teólogos, os estudiosos, essa é a palavra que eu queria usar, os estudiosos bíblicos, entendem que nessa passagem aqui de Êxodo 24:13, Josué estava com aproximadamente 30 anos de idade. 30 anos de idade. Estava no auge do seu vigor, estava no auge da sua juventude. Agora um homem maduro, com seus 30 anos de idade, servidor, servo de Moisés. Coloca o 13 de novo, por favor. Josué, seu servidor. Ele já estava com Moisés, ele já servia a Moisés. Quantos anos Moisés tinha nessa época, gente? Moisés agora, quantos anos Moisés tinha? Josué estava com praticamente ali, aproximadamente 30. E Moisés? 90? Quem mais? Né? Foi legal ontem, né? À tarde que teve o quiz bíblico lá, né?
Eu gostei muito daquele software lá em tempo real, hein? O pessoal lá lia o QR Code, respondia, já saía na hora lá, hein? Top, foi demais aquilo ontem. Só que eu estava ali no momento que eu estava bem em deslocamento lá, não consegui ler o QR Code lá. E aí eu fiquei chateado não poder ter respondido a enquete lá. Mas aí eu estava passando, o Giva estava com o dele aberto, né, Giva? Aqui, Giva, responde aqui. Respondi uma para o Giva, né, Giva? Ajudei o Giva lá. A gente está junto, estamos juntos, que eu não consegui ler no meu. Mas achei muito legal. E nós precisamos realmente nos dedicarmos ao estudo, a conhecer melhor a palavra. Na ENFA, nessa terça-feira, estávamos falando sobre isso, no Conquistando Seu Território. Então, Moisés teve 3 ciclos na sua vida. Um ciclo no Egito, um ciclo no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, Jetro, com a sua família, e um ciclo conduzindo o povo do Egito até a terra prometida. Foram 3 ciclos iguais. Quantos anos o povo caminhou pelo deserto? 40 anos. Então Moisés teve 3 ciclos de 40 na sua vida. Isso é fácil, você vai gravar, você não vai esquecer mais. Desde que nasceu até 40 anos, no Egito, sendo criado como filho da filha de Faraó, estudando nas melhores escolas lá do Egito, como um príncipe. Depois ele fugiu, foi viver no deserto. Por 40 anos ele ficou lá, cuidando das ovelhas que não era dele, né? Leva a ovelha para pasto, traz a ovelha para o aprisco. Vai lá, cuida da ovelhinha cansada, ajuda a outra da cria, cuidando das ovelhas do sogro dele. E os últimos 40 anos da sua vida, conduzindo o povo desde o Egito até a terra prometida. Então, nesse exato momento aqui de Êxodo 24, ele estava com aproximadamente 80 anos de idade. A Bíblia vai falar isso, vai mostrar essa idade. Não lembro o versículo aqui específico, mas vai falar sobre a idade de Moisés. Então Moisés era um senhor de 80 anos. O Géser está com 70 mais 9, não é isso? Né, Giva? Cadê o Giva? Giva deve sair. 70 mais 9, é isso? Né? Quase 80. Então a gente pega, por exemplo, o Géser ali, homem de Deus, e alguém que está ali ao lado dele. Quantos tem aqui 30 anos, exatamente? Erga a sua mão assim, está com 30. Tem ninguém com 30? Ah, a Virgínia está com 30. Só a Virgínia tem 30, redondo. Quantos aqui tem 29? Ó, Fernando, o Anderson, tá vendo? Ali meu irmão que eu não conheço o nome ainda. Ali também a Lani, né? E 31, para ficar ali perto ali. Alex, né, a Dani, Kel e outras pessoas também que levantaram a mão. Então, é aproximadamente, né? Pensa, por exemplo, o apóstolo Géser lá e o Anderson colado nele ali. Fernando colado nele o tempo todo. Você acha que Moisés, com seus 80 anos, subiu o monte com a mesma facilidade que um jovem de 30? Com certeza não. Ele tinha vigor, com certeza, mas com certeza não era como ele tinha os 30 anos de idade. Mas Josué estava ali ao lado. Moisés, servo de Deus. Josué, servo de quem? De Moisés. Então, quantos anos durou desse 24:13 de Êxodo até Josué 1, do 1 ao 9, que nós lemos que o Senhor chama Josué, dizendo: Josué, Moisés morreu, agora é contigo. Quantos anos? 40 anos. 40 anos. Hein, Dinho? 40 anos não são 40 dias, né? 40 anos é um bocado de tempo.
e ele servindo a Moisés. Tentou alguma vez tomar o lugar de Moisés? Outros tentaram, sim ou não? Tiveram outros que tentaram, né? Tomar o lugar de Moisés, se levantar como líder para voltar para o Egito. Querendo dizer, não é só, o Senhor não fala só com você, Moisés. Fala com a gente também. Mas o Senhor mostrou que com Moisés ele falava face a face como um amigo. Fala com o seu amigo, rosto no rosto, face na face. E Josué estava sempre ao lado dele. Vamos ler lá em Êxodo agora 32:17, quando Moisés, quantos dias Moisés passou no monte no meio da nuvem? Quantos dias? Quantos? 40. 40 dias no monte, ouvindo Josué. Vamos no 16. O 16 termina a narrativa que Deus havia dado a lei a Moisés. E no 17, vem falando: ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças, então acendendo-se-lhe a ira, arrojou das suas mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. Quando Moisés desceu do monte, aonde Josué estava, diga assim, com ele, estava ao lado dele. Quantos dias Moisés passou com o Senhor? 40. Moisés e Josué aguardando. Agora nós vamos ler Êxodo 33:11. Aleluia, posso ouvir um glória aí? Glória a Deus. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Que tenda é essa que está falando? Que tenda é essa, gente? Essa é a tenda do encontro. A tenda do encontro, aonde o Senhor, onde Moisés ia falar com Deus. Depois o tabernáculo foi erguido, mas essa é conhecida como a tenda do encontro, aonde Moisés ia falar com Deus. Moisés acordava, Josué estava ali, Moisés saía da sua tenda, Josué colava do lado dele. Moisés ia se encaminhando até a tenda do encontro, Josué ia ao lado dele, carregando talvez a pasta dele, ajudando ele pelo caminho, e ia seguindo. Moisés chegava na tenda do encontro, entrava, a nuvem descia sobre aquele lugar, a glória do Senhor descia sobre aquela tenda. O Senhor falava com Moisés face a face como amigo, né, Paulinho? Paulinho é meu amigão, né, Paulinho? Mandou uma mensagem para mim sexta-feira, a gente sempre fala, você é meu amigão, Paulinho é meu amigão, né? Você tem amigos assim que você tem essa liberdade para falar, olhar no olho, você dá beijo, né? Porque homem assim, às vezes você fica com vergonha, né? De dar um beijo no rosto, dar aquele abraço mais carinhoso. Mas quando é seu amigo, você tem essa liberdade, é ou não é? E Deus falava com Moisés como a um amigo.
E aonde estava Josué? De pé, ao lado de fora da tenda, aguardando o Senhor falar com Moisés e Moisés falar com o Senhor. Quando a conversa terminava, Moisés saía da tenda, Josué estava lá esperando. Olha só. Quando o povo estava passando pelo meio do deserto, vieram os amalequitas, que era um povo nativo daquela região, e não permitiram, falou, a gente só quer passar, a gente não vai usar nada, os animais não vão comer do pasto, nós só queremos passar. E o povo não permitiu, os amalequitas não permitiram. Então, foi necessário o povo se armar para uma batalha, porque não foi permitido eles passarem por ali. Moisés ficou em cima do monte, olhando toda a situação, tendo uma visão privilegiada. E aí ele enviou então o seu servo, Josué, para estar à frente do exército na batalha. Moisés não tinha mais condições de tomar uma espada e ir para a batalha, mas ele tinha alguém que era um com ele, que tinha uma mesma visão, que estava caminhando no mesmo passo, que poderia ir à frente. E ele falou, Josué, você vai conduzir o exército à vitória, e eu vou ficar do monte intercedendo por você. E a Bíblia fala que quando Moisés estendia as suas mãos e intercedia, o povo de Israel prevalecia. Mas quando Moisés cansava e abaixava os seus braços, o povo começava a perder, a ser derrotado. Então veio Arão e Hur, também ali pessoas que estavam caminhando lado a lado com Moisés, não como Josué, mas estavam ali, eram auxiliares também de Moisés, colocaram uma pedra, Moisés se sentou e eles ficaram segurando a mão de Moisés, erguidas até que o povo vencesse lá, e Josué estava lá na frente de batalha. Quem que levou o povo à batalha? Que conduziu o povo lá na frente, lá à batalha, quem foi? Josué. Mas quem que realmente estava lá intercedendo, na liderança? Moisés. Eles estavam numa mesma visão, eles estavam no mesmo propósito. E nós vemos que essa caminhada pelo deserto, ela durou 40 anos. Até que Moisés morreu. O Senhor falou, Moisés, você não vai entrar na terra. Moisés subiu um monte, e de lá ele não desceu. E o povo falou, e agora? O que vai acontecer? Moisés morreu. Como que a gente vai seguir agora? Como que a gente vai tomar posse das bênçãos que Deus prometeu a Moisés? Que Deus disse que daria a ele? Então vem o Senhor até Josué e diz, não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas, eu irei adiante de ti. Eu vou te fazer herdar, e você vai conduzir esse povo para herdar toda a promessa, toda a terra que eu prometi dar aos meus filhos. Aleluia. Eu contei toda essa história para você entender que não foi do dia para a noite. Que não foi o Senhor acordou e olhou, deixa eu ver, acho que eu vou escolher esse aqui. Como é seu nome? É Josué. Ah, então vai ser você. Josué, a primeira vez que ele é mencionado na Bíblia,
fala que o seu nome é Oséias, filho de Num. E então, Moisés o chama por um nome equivalente também, chamado Josué. E o nome Josué, ele significa salvação. O nome Josué significa, Oséias, Josué, que é a mesma coisa, significa, que é Oxéia, né? Yoshéia, lá no hebraico. Muito parecido com por exemplo, o nome grego de Josué, quem sabe igual o nome grego de Josué? Yeshua, Jesus, Yoshéia, Yoshua, né? Yoshua, que é Josué. Depois Yeshua, que é Jesus. São todas da mesma raiz, significa salvação. Josué já tinha dentro dele um chamado, um propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Ele entendendo quem ele era, o propósito na vida dele, ele entendeu que para ele poder conduzir, ele precisava ser conduzido. Para ele ter pessoas que o servissem no seu propósito, ele entendeu que ele precisava servir primeiro. Para ele ter pessoas fortes ao seu lado lutando para entrar e tomar posse de uma terra que Deus havia dado ao seu povo, ele precisava caminhar junto com alguém, estar ao lado de alguém, ir à frente na batalha por alguém. Josué, ele não caiu de paraquedas e Deus disse assim: eu estou usando a sua vida, a partir de agora é contigo. Ser forte, corajoso. A jornada de Josué não começa ali. A jornada de Josué começa quando ele é chamado de servo de Moisés. Todos os dias ele acordava, estava ali ao lado de Moisés, caminhava com Moisés. Moisés entrava na nuvem para falar com o Senhor, e ele ficava ao lado de fora aguardando. Mas chegou o dia que Moisés morreu. E aí o Senhor veio e disse a ele: Moisés, meu servo, é morto. Coloca lá Josué 1:1, por favor. Agora eu creio que você vai ler esse versículo com um brilho diferente, com uma ótica diferente. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, agora Deus falando com Josué, né? Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Passou todo um filme na cabeça de Josué. Josué lembrando de tudo que Moisés passou. A nuvem, o fogo, os milagres, Moisés intercedendo,
os milagres acontecendo, o povo se erguendo contra Moisés e Deus saindo, lutando por Moisés. E aquele filme passou na cabeça de Josué, e o Senhor falou: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. 2 pontos que eu quero falar em cima disso que estamos ministrando para nós hoje. Primeiro, antes da morte do teu Moisés, do Moisés. Porque aqui o Moisés, que eu quero falar para nós hoje, é a representação. Talvez do teu líder do grupo de alívio, né? Ou do teu pastor, ou do teu patriarca, do teu pai espiritual, alguém que é homem de Deus e o Senhor te colocou para caminhar lado a lado com ele, amém? Estou conseguindo me fazer entender nessa analogia aqui? Todos nós não fomos chamados e o Senhor fala: olha, né, igual Matrix, né? Matrix lá, a pessoa queria aprender a lutar lá, eles faziam um download lá. Quando terminava de apertar a tecla e fazia o download lá na mente, aí falei: eu sei lutar karatê, com uma tecla assim, ó. Aí descia lá o download, é como o celular. Você clica lá, seu celular, você sabe falar inglês? Não. Clica aqui, tradutor. Aí a pessoa fala e o celular já traduz. Fala: agora eu entendo inglês. Deus não trabalha dessa forma. Eu estou te chamando, agora estou fazendo um download na sua vida a respeito disso. A capacitação vem do Senhor, sim, mas é na jornada, é dia após dia, passo após passo. Quantas horas, quantos dias da vida de Josué ele passou de pé, aguardando o retorno de Moisés? Seu próprio irmão Arão e Ur, que ficaram responsáveis pelo povo, não puderam aguardar 40 dias. O povo começou: eu acho que Moisés morreu. Subiu esse monte, o monte estava fumegando, estava tremendo, tinha barulho de buzina, uma fumaça desceu, Moisés entrou lá no meio e sumiu. Já tem 40 dias que a gente não ouve falar. 40 dias, né, é no final, né? Foi antes disso, né? Porque quando Moisés desceu 40 dias depois, já tinha bezerro, já estavam adorando, já tinha culto ao bezerro e tudo, né? Então não passou nem 40 dias o povo: Moisés morreu. Aquele velhinho lá que subiu um monte, eu falei que ia dar ruim. Aquele senhorzinho lá subiu um monte, entrou lá no meio da nuvem, ninguém mais sabe dele. Ô Arão, faz alguma coisa, a gente quer adorar o Deus que tirou a gente do Egito. Ó, tá aqui ouro, tirou pendente das orelhas, corrente de ouro, ó, tá aqui. Faz para nós a imagem do Deus que nos tirou, dos deuses que nos tirou do Egito, que a gente quer adorar. E aí Arão foi lá, pegou tudo aquilo, fez um bezerro e falou: ó, tá aí o Deus que tirou vocês do Egito, ó, a imagem dele é essa aí, ó, adora eles. E o povo começou a dançar, a celebrar, festejar. E eu já ministrei uma outra vez a respeito disso, sobre alarido. Coloca lá no 32:17, por favor. Êxodo 32:17. Para você entender que nem sempre quando tem barulho de festa é uma celebração ao Senhor. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Josué pensou: o povo está se preparando para a guerra. Aí Moisés, mais experiente, falou assim:
não é alarido dos vencedores nem dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro, as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Moisés foi descendo e Josué falou: ó, está tendo um barulho lá. Será que o pessoal está se preparando para a batalha? Homens, 300! Né, lá da guerra de Esparta lá. Vamos lá se preparar. Não, Moisés falou: não, não é isso. Então o que é? É alarido de quem canta. Está tendo um culto. Estão cantando. Quando chegou mais perto, viu, tinha dança também. Olha aí, tinha louvor, tinha dança. O povo cantando, adorando um bezerro. Entende? Porque o povo o quê? Não soube esperar Moisés voltar. Mas Josué estava lá. Arão e Hur construíram o bezerro. Aí Moisés foi confrontar Arão. Mas que é isso que você fez? Está querendo trazer a desgraça para o povo? Não, é que o povo queria adorar o Deus que tirou eles do Egito, eles me deram ouro e eu fui, e saiu isso daí. A desculpinha dele, né? Como é que vai fazer um negócio que sai um bezerro, né? Tem que ser muito artista, né? Para sem querer, é tipo o Big Bang, né? Uma partícula lá bate com a outra e sai um universo, né? Com pessoas inteligentes. É Arão, né? Não é, gente? No universo não tem nada. Aí lá tem uma grande explosão, daqui a pouco está aí você sentado na cadeira com o celular na mão. Depois de bilhões de anos. Não existe isso. É a mesma coisa Arão falar que pega ouro, prata e começa a fazer, daqui a pouco tem um bezerro lá. Saiu isso daí, né? Na verdade, ele tinha visto os deuses lá do Egito e ele estava copiando, trouxe a adoração lá do Egito para dentro do povo de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Não traga bezerros do Egito para dentro da casa do Senhor. Mas, fechando esse parêntese aqui, você vê que Josué, ele sabia esperar. Ângela, não é fácil esperar, Ângela. E eu sei que cada um tem um temperamento, né? Dentro dos temperamentos que foram aí estudados e nomeados, né? Nós temos aí os 4 principais temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, né? Já tivemos aqui aulas sobre isso com a nossa pastora e doutora Adriana. E é tão legal ver as diferenças de cada temperamento. Né? A Ângela tem um temperamento dela aqui que eu não vou falar, por exemplo. A minha filha Gabriela também tem um temperamento. E a minha filha Gabriela, algumas vezes ela pede um negócio, aí dá, eu falo tá bom, mesmo falando tá bom, ela repete de novo. E aí dá mais 3 segundos, 4 segundos, ela pede de novo. Por exemplo, pai, me leva uma salinha das crianças. Tá bom, papai vai te levar. Aí dá 3 segundos mesmo, não é 3 minutos, 3 segundos. Pai, me leva na sala das crianças. Tá bom, filho, eu vou te levar já. Aí mais 5 segundos. Pai, me leva na sala das crianças. Aí quando eu estou bem, eu pego, olho para aquela carinha linda e falo, vamos lá, filha, eu vou te levar agora. Mas quando eu não estou com tanta paciência assim, eu falo para ela, se você me pedir mais uma vez, eu não vou te levar, porque eu já disse que eu vou te levar. Se você me pedir mais uma vez, você não vai. Aí ela fica esperando, mas por dentro ela fica, meu pai não vai me levar? Ou então, às vezes termina o culto aqui, ela veio assim pertinho de mim e fala, pai, eu quero sorvete. Aí eu falo, tá bom, quando a gente passar lá em frente à sorveteria, eu vou parar e comprar um picolé para você, tá bom? Tá bom, fica feliz. Aí passa um minutinho, ela vem, pai, o sorvete, né? Você vai me levar mesmo, né? Vou, filha, espera um pouquinho mais, tá bom? Tá. Aí
Daqui a pouco ela vem, pai, vou querer de chocolate, tá bom? É sério, gente, não é brincadeira. Aí indo pro carro, pai, você não vai esquecer. Aí ultimamente fala, ó, se você falar desse sorvete mais uma vez, você não vai ganhar. Já falei que eu vou te dar, espera, ok? Tá bom. Aí ela fica assim, querendo, ele vai mesmo me levar. Por que eu estou dizendo disso? De acordo com o temperamento também, a gente às vezes tem uma propensão à impaciência, né? O esperar. E aí a gente fala, esse pastor Daniel é muito devagar, gente. Vamos fazer um negócio aqui, vamos por conta, porque não dá. Esse pastor Daniel já está velhinho. Ele já deve ter morrido no meio do monte lá, por exemplo. Estou falando porque eu estou pastor aqui. Mas poderia estar falando aqui do pastor Alain, né? Mas vou deixar o pastor Alain no descanso dele. Vamos descansar os ouvidos dele. Ele não vai ficar com a orelha vermelha hoje. Vou deixar a minha orelha vermelha. Mandei o zap para o pastor Daniel. Ele não me respondeu ainda. Já tem 10 minutos e nada. E quando o tiquezinho fica azul então? Olha lá, leu, não fez nada. É bem a cara do pastor Daniel aí, ó. Não vai me responder. E o que eu faço aqui? Será que eu ligo? Será que eu não ligo? Eu acho que eu vou ligar. Estou usando aqui para você falar de mim, mas às vezes é o teu supervisor, é o teu líder, é o teu marido. É o teu marido, não o teu, tá, pastora Shirley? É outro, né? Não é o caso da Ju, que não tem um marido ainda, mas marido fala que é tudo igual, Ju, só muda o endereço. É a tua esposa também. Enfim, nós precisamos entender que a nossa jornada, ela está sendo observada pelo Senhor. Hoje, os olhos do Senhor estão sobre você. Deus está vendo a tua trajetória. Deus não poderia ter dito a outros homens lá, olha, Moisés morreu, agora Simeão, agora, né, outros nomes lá, Jotão, Gibeão, agora é com você. Não poderia, mas não foi assim. Ele chamou quem? Josué. Quantos anos Josué já estava esperando? 40 anos. Ele estava esperando a vez dele chegar? Diga assim, não. Ele estava servindo. Ele estava fazendo o quê? Servindo. Como que era o substantivo o adjetivo que o definia? Servidor, servo de Moisés. Você percebe que Deus vai procurar os próximos líderes no meio dos servos? Você já parou para pensar? Aonde Deus vai encontrar os próximos pastores? Diga assim, no meio dos servos. Onde Deus vai encontrar os próximos oficiais? Aonde vai encontrar os próximos líderes, os próximos pregadores, apóstolos? No meio dos servos. E eu quero aqui publicamente, já agradeci um a um, mas eu quero agradecer todos vocês, todos os anos, no Imersão, que é a agenda oficial da Igreja Fonte de Alívio, que nós temos a nossa cobertura, Apóstolo Géser, missão Apostólica da Aliança, a missão Shekinah, nosso pai Rony Chaves, nós estamos debaixo dessa cobertura. Então, Imersão não é um evento lá da missão Shekinah apenas, da Rede da Aliança, é um evento nosso. Diga assim, é nosso. Todo domingo você não está aqui, porque é o nosso culto, e o Imersão é o nosso Imersão total. Então, toda quinta-feira, o primeiro dia, já tem muitos anos, que a diaconia do Imersão Total
fica com a responsabilidade, a Igreja Fonte de Alívio, enviar servos, servidores, serviçais, trabalhadores. E glória a Deus que na quinta-feira nós tivemos numa equipe de 49 servos. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Na quinta-feira, quando você olhava, via aqueles marca-textos acesos lá, você conhecia o rostinho daqueles marca-textos lá, né? Era o meu rostinho, era o rostinho do pastor Marcos, do Dinho, da Cris, né? A Késia não, que ela tinha um outro crachá lá, né, Késia? A Késia, ela estava no meio também, estava servindo também, mas ela não estava de marca-texto, que não combina com o estilo dela, né? Brincadeira, a Késia é bênção demais. Amo a Késia e a Késia tem servido muito ao reino do Senhor. E assim, eu sei que o Senhor tem levantado muitos outros também, né? Eu não tenho o ânimo à disposição da Késia, né? Mas tem a Késia. Naquilo que Deus não pode me usar, usa a vida da Késia. Diga assim, naquilo que Deus não pode me usar, Ele vai usar a vida do meu irmão, que está na posição. Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí pela vida desses. Aleluia. Quando o povo saiu do Egito, foi feito um censo, o livro de Números que o diga, né? Você que já leu o número de Números, vai falando quantos tem de cada tribo, da família, e fala tinha tantos mil, e vai citando lá, e chegaram-se a uma soma, contando de 20 homens para cima, né? Somente homens. Então, ó, vamos lá, acompanhe aqui comigo. Foram somados todos os homens, apenas homens, de 20 anos para cima, saídos do Egito, estavam lá no deserto. E essa soma ultrapassou um pouco o valor de 600 mil. 600 mil homens com mais de 20 anos de idade que haviam lá no meio do povo de Israel, caminhando pelo deserto. Por isso que alguns dizem que o povo era mais ou menos mais de 3 milhões de pessoas, que cada homem, né, adulto vai ter uma mulher, ou naquela época, às vezes mais de uma, e um monte de filho. Então, chega aí a 3 milhões de pessoas facilmente. Josué tinha quanto? Quantos anos Josué tinha nessa época? 30. Josué então estava no meio desses 600 mil aí? Sim ou não? Sim. Josué era da tribo de Efraim, ele era um efraimita, havia as 12 tribos ali, e Josué era da tribo de Efraim. E quando eles foram se aproximando da terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido, Josué pegou um líder de cada uma dessas tribos, falou, vocês são líderes e eu vou enviar vocês para espiar a terra que Deus falou que nos daria. E eles foram. E entre esses 12, foi Josué representando a tribo de Benjamim, era alguém que Moisés conhecia e confiava e era um líder. E outros líderes são citados todos pelo nome, não me recordo agora, todos eles, mas tem um que a gente não esquece, da tribo de Judá, que é Calebe. E eles foram, espiaram a terra, constataram que a terra era boa, que manava leite e mel, uma terra rica, próspera, abundante, mas terra de gigantes. E 10 daqueles que voltaram, Calebe era 15 anos mais velho que Josué, portanto alguém mais experiente. Josué tinha 30, ele já tinha 45. Quando voltaram, o povo tudo desanimado, lá os líderes todos desanimados, desanimando o povo, a gente parece gafanhoto perto deles. Eu ia fazer uma brincadeira aqui com os irmãos, a altura dos irmãos aqui, mas Deus me abençoou que eu não vou fazer, tá? Vou, né? Porque eu ia falar de 2 irmãos aqui, mas não vou falar, glória a Deus. Mas ele falou, a gente
parece Davi e Golias lá. Eles são Golias, a gente é Davi. Aí eles vão nos destruir. Mas Caleb se levantou e disse assim: se o Senhor disse que nos daria, vamos acreditar, porque Ele vai nos dar. E Josué estava ali com ele. É isso aí. Estou com Caleb. Estamos juntos. Se o Senhor disse, Ele nos dará. Josué e Caleb. Desses 600, se eu não me engano, é 603 mil. Vocês acharem aí, vocês me falam aí depois. Está lá em Números. Desses 603 mil e não sei quantos homens adultos com mais de 20 anos, quem é que entrou na terra prometida? Josué e Caleb. O que aconteceu com esses outros 600 mil? Diga assim: morreram no deserto. Não souberam esperar a promessa. Quando chegou a hora de Josué, ele tinha 70 anos de idade. Caleb tinha 85 anos de idade. Ele falou: o meu vigor é quando eu tinha 40. E Moisés me prometeu que ia me dar esse Monte Hermon, que é um monte de gigantes. Josué, essa promessa está de pé ainda? Josué falou: tá, pode ir tomar posse da sua terra. E ele foi com a sua família, com a sua tribo, e tomou posse da montanha que era dele por herança, mas ele teve que vencer os gigantes lá e tomar posse da promessa de Deus na vida dele. De todos aqueles, só Josué e Caleb. Pastor, e o resto dos homens? É que saíram do Egito com menos de 20 anos e foram crescendo no deserto. Quando chegou o tempo de entrar, então, tomar posse da terra, Josué, fortalecido pelo Senhor. Repita aí para o seu irmão: fortalecido pelo Senhor. Se o Senhor não tivesse aparecido a Josué e falado com ele, eu tenho certeza que ele ficaria muito inseguro de seguir em frente. Porque ele olhava para Moisés e falava assim, ele falava face a face com Deus. Deus nunca falou face a face comigo, eu não tenho condições de conduzir esse povo. Mas o Senhor veio e falou com ele assim: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Assim como ele tem sido com o teu líder, assim como ele tem sido com o teu discipulador, assim como ele tem sido com o teu pastor, assim como ele tem sido com a tua cobertura, o Senhor diz: espera, mantenha a tua posição, porque eu também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te atemorizes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Aleluia. Voltando aqui aos 2 pontos. Antes da morte de Moisés, você está servindo. O teu líder está lá na reunião de supervisão e você está do lado de fora da porta esperando. O teu líder está tratando de alguma coisa lá, fazendo uma entrevista, fazendo um atendimento. Você está ao lado de fora aguardando. O lado de fora que eu digo é a prontidão. Às vezes não é o lado de fora físico, mas é a prontidão de saber que assim que ele terminar aquela tarefa, você vai estar lá. Estou aqui contigo, estava aqui esperando, não te deixei, não te abandonei, estou contigo, o meu coração está contigo, onde você for eu vou estar com você. Eu vejo Deus na tua vida, eu vejo a presença de Deus na tua vida, e eu estou aqui para te servir naquilo que você precisa. Não se apresse. Moisés era alguém que era pesado de língua, né? Ele fala: eu sou um homem pesado de língua. Alguns falam que era uma gagueira, outros dizem que ele era alguém muito ignorante.
né? Mas a Bíblia fala que ele se nomeou como um homem de palavras pesadas, né? O que isso quer dizer? Tem aí interpretações, mas sendo uma parte ou outra, o resultado desse caminhar face a face com Deus é que ele ficou conhecido como o homem mais manso da terra. A ponto de Deus falar assim: Moisés, esse seu povo aí, Moisés, é um povo ruim, é um povo difícil. Eu vou acabar com eles e de ti eu farei um novo povo. E Moisés falou assim ao Senhor, com muita ousadia, temor com certeza: Senhor, se você for fazer isso, então risca o meu nome do teu livro. Esse povo é difícil, esse povo aí não é fácil, mas ele é o meu povo, tem misericórdia deles. Moisés, depois de descer do monte, quebrar as tábuas, moer o bezerro, misturar com água, dar para aqueles idólatras beber, depois chamou e falou: quem é pelo Senhor, passa para o meu lado. Josué estava ao lado de Moisés já, e veio a tribo de Levi. Aí ele falou: agora cada um de vocês pegue a sua espada e vá contra o seu irmão que cometeu essa atrocidade, essa sandice, e passa o fio da espada. Morreram, esqueci quantos mil homens morreram, 2.500 homens naquele dia, os idólatras lá morreram. E aí, por essa atitude da tribo de Levi, eles foram escolhidos. A tribo de Levi foi escolhida porque quando Moisés falou: quem está pelo Senhor, passe para o meu lado. E a tribo de Levi foi para o lado de Moisés, com zelo pelas coisas do Senhor. Queridos, a tua trajetória não vai começar quando Deus chegar para você e falar: agora é o tempo de você ser um líder. Ela já começou. Pastor, às vezes é muito duro, às vezes é muito difícil. Queridos, é. Ontem foi a profeta Marta, né, se eu não me engano, que falou: nunca foi fácil. Não foi ela que disse? Nunca foi fácil. O marido dela já, né, o apóstolo Paulo Tércio já faleceu tem 5 anos. Como passa rápido, né? Parece que foi aquela imersão que a gente estava lá, né? Aquela imersão lá tão especial, em Guarulhos, lá onde o Senhor falou comigo usando a vida do apóstolo Paulo, em algo que se cumpriu e tem sido referência até hoje. Foi lá numa imersão. Às vezes você não vai numa imersão, você não perde, você perde. Estava lá servindo, né? Disse: vou contar essa experiência para a gente entender como é importante estar esperando do lado do teu Moisés. Onde está o teu Moisés? Na imersão. E aonde você está? Na televisão. Percebe que não vai dar certo alguma coisa? É a diferença entre você ser usado pelo Senhor ou você cair pelo deserto. Mas pelo menos eu caí no deserto descansado. Será? Veja só. Naquela época eu estava com o nosso ministério de intercessão, né, pastora Dirce? E o ministério de intercessão, do imersão, sempre a responsabilidade do apóstolo Olivete e a apóstola Estela. Eles reúnem a equipe deles. E nós estávamos em treinamento. Estava lá, né, Bia? Aqui, local, ministério de intercessão. E a apóstola Adri falou: olha, a mãe Estela falou que é para vocês participarem juntos, participando do jejum. Tem jejum de 40 dias para se preparar lá, participando do jejum. Fomos servir lá na imersão. E lá, na intercessão, servindo lá no imersão, é tudo dentro da sala de intercessão. Você viu a apóstola Estela e o apóstolo Olivete lá na imersão? Você não viu. Mas se fosse na sala de intercessão, você acharia ele lá a qualquer momento. Eles estavam lá, orando, clamando, adorando, declarando, o tempo todo, enquanto estivesse acontecendo algo lá, eles estavam lá reunidos, intercedendo.
E nós estávamos lá. E chega algum momento que a apóstola Estela falou: ó, a gente vai fazer o seguinte, essas pessoas vão interceder lá no salão, né, lá no templo, e o restante vai ficar aqui no QG, no quartel-general. E eu tinha sido enviado para servir. E a gente senta lá na última cadeira, fica sentado lá só atento, só observando. E eu estava lá. Pastora Dirce perto, que não era a pastora Dirce, era a irmã Dirce. Era líder, né? Supervisor. Pastora Fátima, que também não era pastora, estava ali. E a gente estava sentado lá no última cadeira. E era no outro lugar, lá em Guarulhos, do outro lado. Era longe assim, eram muitas cadeiras. E a gente sentado lá na última. Então, quando a gente está servindo, a gente não pode se envolver. Então, falando assim, ó, Deus está derramando aqui o poder do céu. Quem chegar e tocar no altar vai receber carro, casa, ministério, tudo. É só encostar. A gente, estamos servindo, estamos na posição. Não pode sair correndo lá e tem que ficar na posição. E aí começou a mover. O apóstolo Rony Chaves falou, ó, os apóstolos vão começar a sair e orar, interceder, abençoando, declarando palavras proféticas e tal. E a gente sentado lá. Mover lá, as pessoas recebendo palavra, profecia, cheio do poder do Espírito Santo, caindo no poder, e a gente na nossa posição lá, intercedendo, olhando. Ai, Senhor, vai, age, é isso, Senhor, glória a Deus. Mas de repente, né, o de repente de Deus, vem o apóstolo Paulo, aleluia. E aí nessa época eu já estava de pé, o movimento todo acontecendo pela igreja, os apóstolos impondo a mão, profetizando, as pessoas caindo, e eu lá, na minha posição. E ele chegou até mim. E Deus usou a vida dele. Eu trouxe uma palavra profética acerca do meu chamado de mestre. Que foi o Senhor que me escolheu, isso na minha vida sempre foi notório. E Deus não disse, eu não tinha contato com ele. Deus trouxe essa revelação e disse a ele. Assim como Davi, quando passou pelo ribeiro, ele pegou 5 pedras. E ele só usou uma pedra para derrubar um gigante. Mas depois, os seus guerreiros, os seus valentes, derrubaram mais 4 gigantes. Isso porque Davi formou, ensinou, treinou os seus liderados a também derrubarem gigantes. E sobre a tua vida, essa unção que repousa sobre mim, que o Paulo Tércio era mestre também, fora apóstolo, né, professor do Instituto Shekinah, foi um dos nossos professores, algumas matérias que a gente fez no Instituto Shekinah em 2013, ele falou, essa unção que repousa sobre mim, o Senhor derrama sobre a sua vida também. Quando ele pôs a mão sobre mim, a dia está aí de testemunha, fui ao chão, ploft, né, fiquei lá no chão adorando, cheio do poder do Espírito Santo. Nem um mês depois, estava recebendo a unção de mestre aqui na Fonte de Alívios. Foi em 2016. Por quê? Porque nós estávamos na nossa posição, porque o nosso Moisés estava lá e nós estávamos também. Esteja atento ao seu líder, aonde ele está. Onde está o teu líder? Se o seu líder estiver em algum lugar, esteja lá também. Porque quando chegar o momento, o Senhor vai dizer, agora é contigo. E assim como eu fui com o teu líder, eu serei contigo. Permaneça firme. Não deixe a impaciência te roubar. Eu sei que para alguns é mais difícil. Pedir para alguns ter paciência, ele vai falar. Pediu para a pessoa certa. Para alguns é mais difícil. Mas aguarde no tempo do Senhor. Porque o antes de Moisés morrer é aguardar. E depois de Moisés morrer é tempo de agir. E é sobre isso que eu quero encerrar aqui a minha fala. Deus vai levantar você como um pastor de ovelhas.
Deus vai chegar até você e vai falar assim: Deus vai chegar e vai dizer assim: são muitas ovelhas, eu preciso de mais pastores. Eu estou te chamando, eu estou te chamando, eu estou te chamando, Ed, eu estou te chamando, Ronaldo, eu estou te chamando Jair. São muitas ovelhas, estou te chamando, Alex, são muitas ovelhas, preciso de pastores. Eu tenho te visto, assim como eu tenho sido com o teu líder, eu vou ser contigo. Levanta-te, coloca na posição, eu vou usar a tua vida, você vai liderar, você vai levar esse povo que eu coloco nas tuas mãos, para tomar posse das promessas que eu tenho feito. Então somente não temas, tenha bom ânimo. Aleluia, aleluia, glória a Deus.